Olá, vamos dar início à sessão de testemunhos sobre o fenômeno das não-mortes que acontece no Instituto Salto Quântico. Durante os últimos 28 anos, não houve nenhum óbito entre os participantes das reuniões mediúnicas sob supervisão do líder espiritual Benjamin Teixeira de Aguiar. Este fenômeno, obviamente, é temporário porque todos morreremos um dia. Mas, pela sua duração de mais de um quarto de século, já se revela um prodígio sem precedentes na história das religiões, dos eventos paranormais, místicos e espirituais. Meu nome é Clei Menezes, atualmente exerço a função de professor e também sou concludente do curso de Física na Universidade Federal de Sergipe. Eu entrei em contato pela primeira vez com o Benjamin em 1999, quando ele, através de um programa de televisão, em 2005, eu fui à palestra de Benjamin e naquele mesmo ano eu passei a frequentar as reuniões mediúnicas, perfazendo já agora 10 anos, que eu estou na casa. Eu sou Maria da Pureza Sobrinha, sou bancária aposentada, militante do movimento feminista através da União Brasileira de Mulheres aqui no estado de Sergipe e sou voluntária do Núcleo Irmã Brígida, o braço social do Instituto Salto Quântico. Faço parte das reuniões mediúnicas há cerca de 10 anos e participo das palestras de Benjamin há mais de 15 anos. Desde que eu adentrei no grupo do Salto Quântico, nas palestras na mediúnica, eu nunca fui a velório de nenhum dos participantes. Nunca soube que alguém tivesse vindo a óbito. Não tenho conhecimento de nenhum desencarne, de pessoas que participam das reuniões mediúnicas, neste período em que componho também, nestes 10 anos. É curioso porque há um dito popular que notícia ruim no instante se espalha. E na mentalidade das pessoas, morrer é uma coisa ruim. Então é um tipo de notícia que, acontecendo, fatalmente todo mundo vai acabar sabendo, não há como não saber. Olha, nestes anos em que participo das reuniões mediúnicas e da palestra, eu tomei conhecimento de todos os eventos que aconteceram, de salvamentos, de curas extraordinárias, apresentados inclusive durante as palestras e também os postados no site da instituição. Eu acompanhei vários desses relatos, acompanhei de frequentadores ao vivo, inclusive como frequentador das palestras. Além de ter acompanhado, tive a possibilidade de rever esses mesmos fenômenos através do próprio site da instituição. Relatos do campo médico, com atestados, laudos médicos que comprovam que no conhecimento médico não seria suficiente para solucionar essas questões. Acidentes automobilísticos, por exemplo, que a probabilidade do indivíduo sair incólume era muito baixa, muito pequena, de salvamentos de vida que não seja apenas médico, que não seja apenas salvamento ligado a acidentes automobilísticos. Todos estão descritos no site. Já inúmeros fatos, relatos que só vi serem falados na época que Jesus estava entre nós. Há um fato curioso até de processos similares até quase a ressurreições. Inúmeros desses relatos de fenômenos que só podemos atribuir à intervenção divina. Desde o período que eu estou participando das reuniões mediúnicas, foram mais de 40 desencarnes de que tomei conhecimento, compreendendo o agrupamento familiar, profissional e de outros convívios. E nenhuma dessas pessoas faziam parte das reuniões mediúnicas. Anderson, eu contei cerca de 22 desencarnes. 22 óbitos durante esse período em outros agrupamentos que eu faço parte. Nenhum desses agrupamentos tem a ver com o salto quântico. São outros grupos que eu faço parte e que essas pessoas acabaram vindo a óbito, mas que não frequentam nem as palestras nem as mediúnicas do salto quântico. A descoberta do Instituto Salto Quântico representou e representa uma mudança de vida. O salto quântico, ele representa uma realização de um sonho que eu tinha desde o processo da adolescência. Eu sonhava que um dia eu podia fazer parte de um ambiente espiritual como se fosse parecido com uma escola, que não fosse movido pelo processo do tradicionalismo, que fosse espontâneo, que fosse um sistema aberto, que nos levasse a crescer e desenvolver nossos potenciais. Esperança, principalmente diante das dificuldades, de sabermos que não estamos sozinhos, de que somos amparados, de que somos vistos. O salto quântico é a perfeita fusão entre as conquistas da antiguidade, da sabedoria, com as conquistas da modernidade. Uma fusão dialética perfeita,
formando uma estrutura orgânica, viva e pulsante, que nos leva a um processo de autodescoberta profunda. Somos seres imortais em processo de evolução e que temos uma grande missão, né? A de sermos agentes transformadores através de nossas ações no bem, na caridade, no amor ao próximo. O salto quântico também surge numa época vital para todos nós seres humanos. Cada época tem seus processos de neurose. A nossa neurose mais não é a frustração sexual como na época de Freud, nem tampouco o sentimento de inferioridade como foi para Adler. Nossa neurose atual tem a ver com a falta de sentido para viver. O vazio existencial tem se transformado, se alguns especialistas, em uma neurose de massa. E o salto quântico vem justamente nos trazer a mensagem de que é possível encontrar sentido na nossa vida. É possível ser feliz. É possível conviver com si, com o outro e com o meio ambiente de forma harmônica. É possível nos transformarmos em seres humanos melhores e para melhor. E esse tipo de conhecimento só tenho encontrado no salto quântico. Porque até então eu não tinha o conhecimento desse mundo espiritual, entendeu? De como se dava esse mundo, de que éramos seres eternos, né? E de que para a gente galgar esse patamar, teríamos que estar a serviço. O salto quântico é que veio despertar essa nova consciência de que existe a vida após a morte, que somos seres imortais e que estamos aqui a serviço. O salto quântico é sui generis, diferente e ao mesmo tempo extraordinário pela postura que nos traz de fusões de conhecimento, de quebra de paradigmas, de quebra de preconceitos. O espírito humano está no centro de nossas vidas. E isso não tem encontrado nenhum outro movimento no globo atualmente. Na questão da minha vivência no dia a dia, no movimento feminista, o salto quântico trouxe um reforço muito grande no combate às discriminações, os preconceitos, a violência. Com certeza, na minha prática, o salto quântico sempre vem à mente no momento de tomar uma decisão. Eu percebi inúmeras transformações em meu próprio ser. Ser tolerante, ser capaz de perceber as diferenças, ser responsável no ambiente em que eu me encontro, ser capaz de ser solidário, ser aquele que busca viver a bondade dentro do meu nível de evolução, da minha capacidade atual, ser alguém que tenta fazer a diferença no grupo social ao qual faço parte, ser alguém que encontra motivação para viver dentro do seu próprio coração, seguindo a sua própria consciência. A minha mudança de postura, o modo como abordar determinadas questões ou intervir em determinadas questões. Antes do salto quântico era mais como se fosse um automatismo. Não enxergava outras perspectivas, outras vertentes, né? Apenas aquela do material mesmo, do materialismo. E hoje eu tenho a plena convicção de que a vida não é só matéria. O salto quântico foi capaz de me colocar em sintonia com os valores de nossa época, com os valores do século XXI, com os valores mais profundos do humanismo. Então eu tive inúmeros processos de mudança. Mudança do campo intelectual, expandir minha capacidade de raciocinar. Mudança em termos emocionais, com a capacidade de buscar sentir mais. Mudança na capacidade de intuir, de buscar perceber sobre uma ótica mais profunda a própria existência. De se tornar a pessoa mais amável, firme quando necessário, porém mais amável, mais tolerante. A aprender a conviver com o meu semelhante de forma mais respeitosa, de forma mais fraterna, a enfrentar as dificuldades com mais sabedoria, a perceber que as dificuldades são estímulos ao meu processo de crescimento. O salto quântico, ele é capaz de desenvolver a totalidade do ser humano, capaz de levar o ser humano a um desenvolvimento de várias de suas dimensões do seu próprio ser e assim aproximando cada vez mais da felicidade. Temos preconceitos, apesar de combatê-los. No momento em que nos pegamos diante dos preconceitos, viu o alerta? Não. Primeiro, porque você está numa escola que tem como premissa, uma das premissas, o combate aos preconceitos, né? E eu tenho, no meu dia a dia, abordado essa questão onde posso. Antes do salto quântico, as dificuldades, elas me diminuíam. O medo era maior do que a esperança ou do que a própria coragem
de enfrentar. Graças ao salto quântico, eu sou capaz de perceber-se mais responsável. Antes de tentar imaginar que a vida ou os meus semelhantes são responsáveis ou culpados por aquilo que me acontece, eu sou levado a me avaliar em nível profundo, primeiro, o que de mim está ocorrendo, o que posso estar projetando no ambiente que estou fazendo parte. Eu sou capaz de assumir o poder sobre minha própria vida. Eu sou capaz de conduzir a minha vida com mais sabedoria, de forma mais pragmática, de forma mais resolutiva. E isso não tem preço. Eu encontrei aqui nessa casa maravilhosa. Uma nova descoberta da forma de como enxergar o mundo, sua realidade. Aqui no salto quântico, Jesus saiu da obscuridade medieval. No salto quântico, Jesus se torna o grande sol que eu sempre imaginei que ele fosse. O grande mestre, o conhecimento libertador. Jesus está aqui no salto quântico, o seu pensamento em plena potência. Despertar de uma nova consciência, praticando os verdadeiros princípios cristãos. Pude encontrar o retorno da deusa, que já havia sido dito por inúmeros especialistas, mas com a diferença, aqui a deusa fala conosco. Ela traz a mensagem de que nós não estamos sós. Deus não esqueceu a humanidade. Deus confia que nós possamos aprender a conviver uns com os outros. Aqui aprendemos que podemos seguir a nossa consciência e fazer a diferença através da vivência da bondade. Através da bondade podemos nos salvar e podemos ser felizes. Porque dá uma nova, digamos assim, repaginada na vida. Porque é isso que me chama a atenção. Todo mundo a gente lê o Evangelho e Benjamin traz aquela visão. Jesus é lá, aquele potencial de Jesus. O homem que contra preconceitos, e só existe aqui. É um fato. Eu dou aula, alunos já me disseram, esse Jesus, eu quero saber desse Jesus. Eu disse, não, você não sabe quem é Jesus. É o ser que está acima. O ser que quer a felicidade. Jesus, ele é o agente da felicidade. Da vida, né? Da vida, que traz de volta o mito da fênix rediviva. Jesus ele é a baliza mestra da salvação da humanidade. Se nós vivemos um pouco de Jesus, a humanidade se salva. No salto quântico, o convite é esse. Jesus está no centro do salto quântico. O salto quântico é realmente uma casa cristã. É uma casa que valoriza o pensamento de Jesus como nenhuma outra. Não há, eu acho que dentro das correntes cristãs, nenhuma que seja tão fiel ao pensamento de Jesus como o salto quântico. É a mensagem de Jesus trazida para uma mulher contemporâneos. E isso não tem preço. Isso é uma coisa que eu sou muitíssimo grato. E sou muito honrado de poder pisar neste solo sagrado onde Jesus se manifesta, onde Maria se manifesta, onde Gabriel Cristo se manifesta. Não há como encontrar maneira de agradecer, a não ser através do serviço. De darmos nossa parcela de contribuição para acelerar o progresso da humanidade em todos os níveis. Agradecer a Jesus pela sua imensa misericórdia de ainda confiar na gente, no gênero humano, e que possamos agradecer através do serviço, agradecer a Jesus servindo ao nosso semelhante. Foi isso que ele nos pediu, que possamos ser servidores uns dos outros, amigos uns dos outros, no mínimo. Quero agradecer aos Cristos, a Eugênia Aspásia e Matheus Anacleto, por nos presentearem, né, com essa escola magnífica, e fazer um agradecimento especial a Benjamin Teixeira de Aguiar, porque foi através dele, ouvindo o programa, vendo, né, e ouvindo o programa de televisão, que eu tive o contato inicial com o ideário libertador de felicidade e sabedoria salto-quantista. Por isso, a minha gratidão eterna ao nosso querido professor Benjamin Teixeira de Aguiar. Eu o vejo como um bandeirante, um herói de nossa época. Um herói não no sentido dos heróis do cinema, mas um herói muito mais profundo. Aquele herói que vai e descobre uma verdade profunda e ele retorna para dividir com nós, seres humanos, essa verdade que ele mesmo chegou. Um general também, mas não um general atual, que fica atrás das linhas, o general da antiguidade, aquele que vai à frente, aquele que estimula o seu grupo a ir em busca da sua felicidade, em busca do seu processo de transformação. Sou muito grato também ao Espírito Matheus Anacleto, o Espírito Eugênia Aspásia, por me permitir pisar nesse solo sagrado, num local onde há uma assinatura de Deus
através do Fenômeno das Não Mortes. É uma honra inapreciável eu poder fazer parte dessa casa, eu poder ser aluno e aprendiz dessa instituição. Eu sou imensamente grato, muito grato aos mestres espirituais que me autorizaram a estar aqui. Muito feliz mesmo. Ao final da edição desta entrevista, sugerimos alguns links para que você aprofunde suas pesquisas sobre o assunto. Um fenômeno como este é uma assinatura de autenticidade para as falas de Maria Santíssima.